Boa noite. Nós estamos aqui iniciando mais uma live. E eu vou iniciar aqui louvando o Senhor, como Ele colocou aqui no meu coração. E peço que Deus venha abençoar vocês que estão aqui me ouvindo. Que Deus venha falar profundamente em vossos corações, assim como já está falando no meu. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos. O Deus que brada lá do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos. O Deus que brada lá do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! O louvor que o Senhor colocou no meu coração. Hoje vamos estar trazendo uma palavra aqui que se encontra no Evangelho de Mateus. Boa noite, Zezé. Deus te abençoe, benção. Saudade de você, benção. Que se encontra no Evangelho de Mateus 8, a partir do capítulo 23. Nós vamos estar aqui meditando aqui na palavra, que diz assim: E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então se levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui que Jesus entra num barco e os seus discípulos o seguiam. Quer dizer que os discípulos estavam sempre ali ao lado de Jesus. Onde Jesus estava, os seus discípulos estavam com eles. E eis que se levantou uma grande tempestade, a ponto que o barco era coberto pelas águas, pelas ondas. E Jesus dormindo lá na popa do barco.
E ali eles estavam desesperados. Eles podiam estar calmos. Porque Jesus estava ali com eles. Jesus estava no barco deles. Mas eles ficaram desesperados. A fé deles estava pequena ali. E eles pensaram, nós vamos morrer, nós vamos naufragar. Mas não importa a situação que você se encontra nessa noite. Se a tempestade está grande, se as ondas têm se levantado. Se Jesus está no barco, você tem a proteção divina aí. Você tem a graça de Deus sobre a tua vida. Sabe que nada vai acontecer de errado, vai dar tudo certo. O problema pode até se levantar, mas vai se levantar para cair, porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que está aqui para nos dar livramento, para nos dar vitória, para nos dar um escape. Aleluia. E os discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse, por que temeis, homem de pequena fé? Então ele, se levantando, repreendeu o vento e o mar e a tempestade. Então Jesus, ele tem o poder de repreender o vento e a tempestade. E ele vai repreender esse vento, essa tempestade que está na tua casa, na tua família, na tua casa, na tua família. Deus está mandando eu falar que é o vendaval que está na sua casa, que está na sua família, o Senhor vai repreender esse vento. Não temas que o Senhor é contigo. Deus manda falar, não temas porque o Senhor é contigo. Ele está contigo nesse barco e você não vai naufragar. Mas clama a Ele. Peça que Ele venha acrescentar a tua fé. Talvez a tua fé esteja pequena, como a fé dos discípulos dele. Que tem momentos e situações da nossa vida que nós vacilamos. A nossa fé parece que acaba. Às vezes parece que nós deixamos de crer que existe um Deus poderoso que resolve o problema, que faz o impossível. O impossível acontecer. Qual é a tempestade que está te assolando nessa noite? E olhando para essa tempestade, para essa passagem aqui, o Espírito Santo me levava ali em Jó. Em Jó 1. E eu dobrava o joelho e buscava uma direção de Deus, uma palavra do Senhor. E o Senhor me levava ali no livro de Jó. A palavra do Senhor fala que Jó era um homem íntegro, correto e temente a Deus e que se desviava do mal. E eu vou estar lendo aqui onde o Senhor colocou no meu coração. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E eram também muitíssimos os servos a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E ia ter seus filhos na casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E num certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse-lhe, porventura Jó a Deus em vão? Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoaste o seu gado e tem aumentado essa terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem e verás se não blasfema de ti. Aqui a palavra do Senhor fala que Jó, ele era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. E por que ele se desviava do mal? Ele afastava do pecado. Tudo aquilo que desagradava a Deus, ele afastava.
Ele levava uma vida de retidão, de santidade. Então ali, Deus foi falar bem de Jó para Satanás. Por que o diabo ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. Ele veio para acusar, para difamar as pessoas, apontar defeito e falha. Mas ali Deus, ele usou as características de Jó para falar com o inimigo nosso, com o inimigo de Deus, com o inimigo de cada um de nós. E ele pegou e falou para ele, toca em tudo que ele tem, em seus bens e tudo, família, né? Deus deu permissão para ele, para que ele fosse e tocasse. Agora nós podemos ver aqui a luta que esse homem passou. E do nada ele começa a perder, perde os animais, perde todos os seus bens e perde os seus 7 filhos e as 3 filhas. Que vendaval que não foi esse que passou na vida de Jó? Que tempestade não foi essa? Jó não tinha feito nada. Jó não tinha pecado. Jó estava ali em santidade, em retidão. Como a palavra do Senhor fala aqui, que ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Talvez passamos por problemas, por dificuldades. Muitos falam, tá pagando preço, porque deve ter feito alguma coisa errada. Não. Talvez Deus está te provando para você receber algo maior e melhor da parte dele. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo agora. Mas lá na frente você vai entender o propósito que Deus tem na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Talvez Jó ali não estava entendendo nada que estava acontecendo. Jó não estava. Imagina o que se passou pela cabeça de Jó. Jó não estava entendendo nada. Deus não tinha falado com Jó que ele ia passar por uma tempestade. Deus não tinha falado com Jó que ele ia passar por um vendaval. A tempestade pegou ele de surpresa. Estava desprevenido ali. Não que ele não estava desprevenido, ele não estava preparado para o que ia acontecer. Desprevenido ele não estava, porque ele estava na posição conforme Deus queria. Mas pegou ele de surpresa. E muitas vezes a tempestade, o vendaval pega nós de surpresa. Os embaraços no nosso caminho, os empecilhos que vêm surgindo no nosso caminho para atrapalhar nós caminhar, nós servir a Deus, ou fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração. Sempre surge no nosso caminho uma tempestade, sempre surge no nosso caminho aquilo que vem atrapalhar, tentar impedir o agir de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que operando ele, quem impedirá? Ninguém impede. Quando Deus quer operar, ninguém impede, ninguém atrapalha. Fica na posição, aguardando o mover de Deus na tua casa, na tua família, na tua vida. Fica na posição. A palavra de Deus fala que Jó estava na posição qual Deus queria. Jó estava vigiando, ele estava na santidade, íntegro, reto e temente a Deus. Então fica na posição qual Deus te colocou. Não sai do propósito qual Deus te colocou. Jó estava ali sofrendo, passando por uma grande humilhação, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu seus bens material, passou aquela tempestade e levou tudo que ele tinha. O que a palavra do Senhor fala? A palavra do Senhor fala que Jó rasgou sua veste, assentou-se nas cinzas e chorou e adorou a Deus. Jó, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não blasfemou diante do problema e da situação que ele estava vivendo. Ele adorou a Deus. Mas Satanás ali, quando ele se apresentou na casa de Deus ali, ele pediu para que Deus tocasse em tudo que Jó tinha, tirasse tudo. Ele desafiou Deus ali. E verá se ele não blasfema de ti. Agora já imaginou? Jó perdeu 7 filhos e 3 filhas de uma vez. E a palavra do Senhor fala que ele não blasfemou. Ele não abriu a boca para reclamar, ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Já imaginou? Você coloca-se na situação desse homem. Coloca na situação dele. Tirou todos os bens que ele tinha. Tirou todos os seus filhos. Já imaginou? Eu posso aqui, eu até choro só de pensar. Porque eu amo meus filhos, quero eles sempre comigo. Eu sei que você também tem filhos aí. Você queria perder seus filhos, olha o que aconteceu com Jó. E mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Então qual é o teu problema maior? Será que o teu problema é maior do que o de Jó? Perdeu tudo, perdeu seus filhos, as suas filhas.
E nem assim, ele reclamou, ele blasfemou. A palavra do Senhor fala que ele rasga suas vestes, se assenta na cinza e adora a Deus. Aí Satanás não se deu por vencido. Novamente ele vai na casa do Senhor. E Deus fala para ele novamente: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal? Aí Satanás fala para ele, pele por pele, toca na saúde dele para ver se ele não blasfema de ti. Aí Deus fala para ele, pode tocar, mas porém não tire a vida. E a palavra do Senhor fala que Jó foi acometido de uma grande enfermidade. Ele foi acometido de uma grande enfermidade, que ele assentou ali na cinza e começou a raspar com cabo de teia. E a sua mulher, naquele desespero, vendo que ele tinha perdido tudo, vendo a honestidade de Jó, a sinceridade dele diante de Deus, pensava ela no seu coração, isso não está adiantando nada, nós sermos fiel a Deus, não está adiantando nada. Nós sermos obedientes a Deus, porque ela fala para ele, o que está adiantando? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó fala para ela, como uma louca falaste tu, mulher? Se nós não recebemos o bem de Deus, também não poderemos receber o mal? Então quer dizer que a luta também vem. Nós recebemos o bem, mas recebemos o mal. A palavra do Senhor fala que Jó, ele não reclamou, ele não abriu sua boca. Jó perdeu tudo, mas ele estava em santidade. Ele era íntegro, reto, temente a Deus. Ele se desviava do mal, fazia de tudo para agradar a Deus. Talvez você está fazendo tudo certo e parece que está dando tudo errado, está acontecendo tudo ao contrário. Sabe que Jó também passou por essa situação difícil, mas Jó estava sendo ali provado por Deus para ver se ele ia permanecer fiel. E Jó permaneceu fiel. Qual é o problema que tem te assolado? E o que você perdeu no meio dessa caminhada? Qual é a tua amargura que está tirando a tua fé aí, a tua tristeza? Sabe que Deus está com você neste momento de angústia, de aflição e de dor? Sabe que Deus não te abandonou e não te deixou só. Ele vai te dar a vitória. A palavra do Senhor fala que Jó, ele ficou 3 dias sem falar, sem abrir a sua boca. E os amigos dele veio e sentaram do lado dele, também não conversaram. Tamanha era a dor daquele homem. Tamanha era a aflição, tamanha era a angústia daquele homem. A palavra do Senhor fala que Jó não abriu a sua boca. Passado alguns dias, os amigos de Jó começam a acusar Jó. Começa a falar que Jó tinha perdido tudo porque Jó estava no pecado. Que Jó estava fazendo alguma coisa errada. Foi por isso que ele perdeu tudo que ele tinha. Mas realmente era tudo ao contrário. Jó estava fazendo tudo que era certo. Jó estava fazendo tudo que era correto. Jó estava fazendo tudo certo. Talvez você está fazendo tudo certo, às vezes começa a dar tudo errado. Mas a palavra do Senhor fala que Deus mudou o cativeiro de Jó. E a bênção que ele recebeu foi maior do que ele teve, do que ele tinha antes. Ele foi mais abençoado do que antes. Deus retribuiu ele antes, mais do que ele tinha. Deus recompensou ele mais do que ele tinha. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele não nos abandona. Deus, ele não nos deixa só. Decamaço e decanto. Deus é justo. Talvez você esteja entristecida, chorando às vezes até pelos cantos da casa. Talvez você não conforme com as coisas que estão acontecendo. Talvez você não está entendendo nada. E talvez Jó também não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque Deus não tinha avisado Jó do que ia acontecer. Do que estava por vir. Por essa grande tempestade, desse grande vendaval. Mas Jó nem assim. Ele deixou de adorar a Deus. Então fica firme no propósito que Deus te colocou. Continua adorando a Deus.
Talvez você não está entendendo nada agora, mas lá na frente você vai entender. Entendendo. Uma resposta, uma solução você está buscando e você não está entendendo. A internet está ruim, gente. Talvez você não está tendo um retorno da parte de Deus. Jó não teve um retorno de imediato da parte de Deus. Nós podemos dizer que foi dias de angústia, dias de aflição. E o pior de tudo, aqueles homens iam até ele para machucar ele, tocar na ferida dele, na alma dele. Já não bastasse o sofrimento que ele estava passando. Ele não chegava até ele, falava que ele estava pecando contra Deus. Sendo que era o contrário. Em nenhum momento desses, Jó desagradou a Deus, Jó estava fazendo o que era errado. Em nenhum desses momentos. Então o que está te assolando agora nessa noite? Mas sabe que Deus ele deu a solução para Jó, a vitória. Deus estava provando a fé de Jó e Deus está provando a tua fé. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo agora. Deus tem saída para você, Deus tem resposta, Deus tem solução. Talvez o inimigo tenha usado de pessoas para falar na tua cabeça, para tirar a tua fé, para acrescentar, tirar a tua alegria do teu coração. Mas Deus quer acrescentar a fé no teu coração nesta noite. Não dá ouvido para falatório, não dá ouvido para disse-me-disse, para aquele que vem para tirar a paz. Jó não dormia com a dor que ele estava sentindo. A palavra do Senhor fala que ele ficou pele e osso. Olhando para a pele dele, para o corpo dele, dava para ver os ossos dele. De tão grande era a ferida que estava. Imagina a situação que esse homem passou. Já não bastava ele ter perdido os filhos, e ainda chega a ficar nessa situação, perder tudo. Imagina quantas noites em claro esse homem não passou. Imagina ele lembrando dos filhos que ele tinha perdido, da família que ele perdeu. Imagina como ficou o coração desse homem. Será que o teu problema é maior do que o dele? Hein? Será que a situação que esse homem passou é maior que a dele? Ele foi provado, mas ele foi aprovado por Deus. Então Deus está te provando para te aprovar, para te abençoar. Nenhuma bênção vem sem antes nós ser provado no fogo. Nenhuma bênção vem sobre a nossa mão, seja espiritual, seja financeiro, seja sentimental. Nenhuma bênção vem sem antes Deus provar nós, sem antes Deus testar se nós vamos permanecer fiel. Você vai ter testemunho para contar lá na frente. Como que você vai ter testemunho? O testemunho faz nós chorar, faz nós gemer. Aí você vai contar os teus testemunhos quando você estiver louvando e pregando a palavra do Senhor lá na frente, onde Ele falou que vai te levar, onde Ele falou que vai fazer na tua vida. Você vai ter testemunho da transformação, da libertação que Deus falou que vai fazer na tua casa, na tua família. Amém? Você vai ter testemunho para contar. Então, para nós termos testemunho, nós temos que viver um processo de sofrimento, de dor. Não é de qualquer maneira. Nós somos provados no fogo. Talvez você vai ver pessoas que vão se encontrar nessa situação, talvez em situações até pior. Você vai estar ali de pé falando, eu venci, eu passei por isso, e hoje eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então não reclama e não murmura, não, adora a Deus. E deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer do jeito dele. Vai ter bênção para contar, Deus está mandando eu falar. Que tem gente aqui que vai ter bênção para contar, vai ter testemunho de bênção. Talvez não entristece o teu coração, não, adora a Deus, faça como Jó. Jó adorou. Ele sentou na cinza e adorou a Deus. Continua nessa adoração tua aí, não para não, continua adorando. Tá difícil, adora. Tá chorando, adora aquele louvor lá que a gente canta. Tá difícil, adora a Deus, não para no meio do caminho. Até você não está entendendo agora. Quantas vezes nós passamos por problemas de situação, na hora nós não entendemos. Eu também passo por isso. Mas eu aguardo com fé.
E eu sei que a vitória vem e depois eu vou entender o porquê. Vai ter bênção. Quanto maior a tua luta, quanto mais a tua luta aumenta, quanto maior a tua luta, maior a tua vitória, mais bênçãos tem da parte de Deus que vem para sua vida. Talvez você vai ter testemunho que vai acrescentar a fé de muitas pessoas no meio dessa caminhada. Nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra. Eu lembro que quando eu converti, que eu aceitei Jesus, como as coisas se complicaram mais, como as coisas ficaram muito mais difíceis. E a palavra do Senhor fala que dias piores virão. Mas se nós estiver firmado na rocha que é Jesus, se nós estiver buscando Jesus, nós podemos ver a passagem que eu li ali, que foi em Mateus 8, se não me engano 23, onde Jesus entra no barco com seus discípulos e vem aquela tempestade. Nós podemos ver ali que aqueles discípulos ficaram desesperados. As ondas se levantaram, eles foram correndo acordar Jesus. Mas nós podemos ver ali que Jó não tinha ninguém por ele ali, era só Deus. Jesus estava ali no barco deles, ele estava presenciando Jesus, o dono da bênção. Mas Jó não. Jó não estava ali presenciando Deus, nem Jesus, e nem sabia o que e o porquê daquela prova que ele está passando, daquela luta. Ele pensou eu que não estava entendendo nada. Como ele falou para sua esposa, nós não recebemos o bem da parte de Deus e não podemos também receber o mal. Então nós recebemos a bênção de Deus, mas também vem a tempestade, vem o vendaval, vem os dias maus. Mas os dias maus ele passa. A tempestade ela se torna em bonança, como transformou ali. Jesus se levantou e repreendeu o vento, a tempestade que estava enchendo aquele barco. Talvez hoje o vento está soprando ao contrário. Mas o vento vai começar a soprar ao teu favor. Quando passar essa tempestade, o vento vai começar a soprar ao teu favor, vai trazer bênção, vai trazer paz, alegria. Aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando da parte dele, aquilo que você está necessitando. Talvez venha o mal primeiro para depois ver o bem. Por Jó foi assim. Estava tudo na calmaria. A Bíblia fala que, a palavra fala que os seus filhos estavam todos reunidos na casa ali, comendo e bebendo. Fala que os seus filhos eram tudo unidos. Estavam tanto os 7 filhos como as 3 filhas. Eles estavam tudo juntos, eles eram unidos. Estava tudo unido ali os seus filhos. E a palavra do Senhor fala que ele era um homem tão temente, Jó, que sempre ele fazia ali um holocausto, uma expiação para os seus filhos. E sempre falava assim, quem sabe meus filhos pecou contra Deus, desagradou a Deus. Então, ele estava preocupado com os filhos deles, sempre orando ali pelos seus filhos e pedindo a Deus pelo pecado, perdão para Deus pelo pecado dos seus filhos. Talvez os seus filhos não eram tão tementes a Deus como eles, porque eles eram todos jovens. E hoje é difícil a gente lidar com jovens, nós que somos mães sabemos. Quando eles estão mais novos, eles obedecem, a gente faz eles o que querem, né? Mas quando eles crescem, eles já acham que são donos do nariz deles, às vezes nem quer obedecer nós mais, não é assim que às vezes acontece? Mas quando foge do nosso controle, pode fugir do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. Pode fugir das nossas mãos, dos nossos cuidados ali, mas o de Deus não. Então aquilo que fugir do teu controle, está no controle de Deus. Então peça para ele cuidar, guardar e proteger, ele cuida. Quando foge do nosso controle é só Deus. E sabe que Deus ele não desampara um filho seu. Deus ele não rejeita uma oração de uma mãe aflita e desesperada. Deus ele não rejeita. Então você que está achando que você está passando vergonha, você não está passando vergonha não. Deus está trabalhando, você não está entendendo trabalhar de Deus. Deus está só provando a tua fé. Você não está passando por um cenário de humilhação, não. Mas Deus está provando a tua fé. Porque dias melhores virão. São processo. São processo. Às vezes eu olho para trás do que eu passei e olho onde que eu estou aqui hoje. Por que eu tive que passar às vezes por tanta lágrima que eu derramei, por tanto choro, né? Mas, e tudo Deus tem um propósito, Deus estava alicerçando a minha fé, Deus estava me fortalecendo, me colocando, me firmando na rocha. E talvez Deus está fortalecendo a tua fé, Deus está firmando você na rocha. Para você ter testemunho para contar, Deus manda falar para você.
para você ter testemunho de bênção para contar. E às vezes na hora a gente não entende. Quantos testemunhos eu tenho contado aqui? E na hora eu não entendia nada, às vezes eu só chorava. Deus, por quê? Deus, o que está acontecendo? Deus, eu não estou fazendo nada de errado. Deus, o que está acontecendo? Deus não falava, Deus ficava em silêncio. Como está aquele lindo da Cassiano. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende a sua mão, é hora de vencer. Então espera. Ao que ele estender a tua mão, é hora de vencer. Ele está em silêncio porque ele está trabalhando. Amém? Talvez você está buscando uma resposta, uma confirmação e ele está em silêncio. Deus não se levantou para falar com você ainda. Por quê? Porque ele está ali trabalhando. Está ali fazendo a sua obra. A sua obra maravilhosa. E o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é maravilhoso. Então descansa o teu coração que Deus está fazendo o melhor para mim. Deus está fazendo o melhor para você. Deus sempre faz o que é melhor. E nós às vezes não entendemos. Nós vemos aqui, mas Deus vê lá na frente. Então Deus está fazendo o melhor para nós aqui, trabalhando, para que nós sejamos abençoados lá na frente. Para que lá na frente nós não choramos. Nós não reclamamos e nós não murmuramos. Nós agradecemos e adoramos a Deus e testemunhamos da bênção e do milagre que Ele concretizou. Porque Ele começou a trabalhar. Quando nós pedimos algo para Deus, Ele começa a trabalhar. Já não vem de imediato. Você não vem no mundo dentro de um dia, de uma semana, não. Foi 9 meses de gestação. 9 meses ali você sendo moldado, sendo formado pelas mãos de Deus. Gasta 9 meses para nascer, não foi? Quantos dias Deus gastou para fazer o mundo? Deus podia ter feito pelo poder dele, pela imensidão, sabedoria de Deus e poder de Deus. Ele podia ter feito, haja tudo. Seja feito tudo. Seja feito o homem, seja feita a mulher, seja feito os animais, separação de água, do firmamento, os luzeiros, né, que é a lua, as estrelas, o sol, as luminárias. Não. A palavra de Deus fala que ele gastou 7 dias. E o homem, pela sua perfeição, ele fez com as suas mãos. Então, às vezes, nós queremos a nossa resposta de imediato. A gente quer a nossa vitória de imediato. E com Deus não funciona assim. O tempo nosso não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, o relógio de Deus se chama Kairos. É completamente diferente de Deus. A palavra de Deus fala que um dia para o ano, um dia para Deus é como 1000 anos, um ano para 1000 anos para Deus pode ser um dia. Então nós não entendemos a maneira e a forma que Deus trabalha. Você está entendendo? Nós não entendemos o agir de Deus, a maneira que Ele trabalha. Nós só temos certeza que Ele está trabalhando. Nós podemos ver Deus em tudo que nós olhamos aí fora na natureza. Nós olhamos, eu fico observando a natureza, as coisas que Deus faz. Eu fico olhando na árvore, a árvore está balançando as folhinhas ali. Eu falo, olha, Deus está ali trabalhando. Eu posso ver a mão de Deus ali. Sabe? Então tudo que nós olhamos, nós vemos Deus. Deus está trabalhando nos mínimos detalhes para te abençoar. Deus está trabalhando no mínimo detalhes para te honrar. Então confie no Senhor e descansa, porque essa tempestade vai passar, esse vendaval vai passar, e você vai glorificar e vai cantar um hino da vitória. Jó, ele chorou muito, Jó, ele sofreu. Quão grande foi a perca que esse homem teve. Perdeu tudo. Ainda ficou, além de estar sofrendo, perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os bens materiais, e aqueles 3 amigos de Jó, em vez de ajudar ele, em vez de confortar o coração dele, ficava ali falando na cabeça dele que ele estava em pecado, que ele estava desagradando a Deus, que ele tinha feito isso, que ele tinha feito aquilo, e Jó não tinha feito nada. A palavra de Deus fala que Jó não pecou em todas essas coisas que aconteciam, Jó não pecou. Ele não atribuiu falta alguma a Deus. Nenhuma dessas coisas, Jó, ele pecou contra Deus. Então seja sábia neste momento de aflição, de dor.
Não abre a tua boca, adora a Deus. Só abre a tua boca para adorar a Deus. Só abre a tua boca para glorificar o nome de Deus e agradecer pelo tudo que Ele já te fez. E mais coisas Ele vai fazer. Só abre para agradecer. Deus está mandando falar para vocês aqui. Abre a tua boca somente para agradecer por tudo que Ele já te fez. E muito mais Ele vai fazer. Amém? Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele é fiel. E chega um dia que Deus muda o cativeiro de Jó. E o que acontece? Jó teve que orar para os seus inimigos. E quando Jó ora para os seus inimigos, a palavra de Deus fala que Jó não ficou com mágoa dos seus inimigos, que não ficou com ódio dos seus inimigos, aqueles que estavam achando que se fosse amigo de verdade, não estava ali acusando Jó e falando mal de Jó, era inimigo, não tem base de ser amigo desse jeito. Tem noção? A palavra de Deus fala que Deus repreende eles e manda que Jó ore para eles. Na hora que Jó ora para eles, Deus restitui tudo que ele perdeu. 4 vezes mais. Então, não importa o que você está passando agora, a bênção depois vai ser dobrada. A tua bênção vai ser dobrada. Calma, descansa o teu coração, dorme em paz. Sabe que Jesus está no teu barco. Você não está sozinho, você não está servindo a Ele, você não está adorando a Ele, você não está clamando a Ele. Então entrega as tuas preocupações na mão dEle, confia nele. Ele não vai te decepcionar. Se Ele não te decepcionou até hoje, Ele vai decepcionar você agora. Só você não está entendendo a maneira que Ele está trabalhando, a maneira que Ele está fazendo. E a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então tudo que está acontecendo vai cooperar para o teu bem. Tudo que acontece, está acontecendo agora, vai cooperar para o teu bem. Deus vai fazer o melhor para você, para tua casa, para tua família. Mas dobra o teu joelho e clama a Ele. Senhor, não estou aguentando, não tô tendo solução, acho que eu não estou tendo uma solução, não estou aguentando mais. Clama a Ele. Lá no livro do profeta Jeremias 33:3 fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Começa a clamar para Ele, começa a contar teu problema somente para Ele. Deus está mandando eu falar aqui. Conta teu problema somente para o Senhor. Só Ele vai te dar a solução e a paz que você precisa. Só Ele vai te dar a resposta que você almeja. Então conta o teu problema para Ele. Você vai ter resposta. Um milagre vai acontecer na tua casa, na tua família, no teu ministério. Vai acontecer um milagre. A partir de hoje começa a conversar mais com Deus. Começa a ter mais intimidade com Deus. Jó não perdeu a sua fé. Eu não gosto nem de pensar, imaginar o que esse homem passou. Eu já começo a chorar, porque não foi fácil perder a sua família, não foi fácil perder os seus filhos. Você já imaginou, vocês aqui, que é mãe que tem filho, já imaginou? Só de chorar, de imaginar aqui, eu já começo a chorar. Já imaginou a dor que esse homem sentiu? Hein? Só que às vezes quem sente na pele para saber. Você já perdeu algo que te feriu, que te machucou, que te fez chorar? Já perdeu? Talvez não chegou um terço, né? Porque Jó perdeu muita coisa. Foi 7 filhos e 3 filhos. Foi 10 filhos de uma vez. 10 filhos de uma vez, perdeu tudo. E a sua integridade, tua honestidade com Deus, a sua retidão com Deus, não acabou ali não. Continuou. Jó, ele era exemplo para muitas pessoas que estavam ao redor dele ali, olhar e ver. Ele era exemplo, ele era testemunho de vida. Ele era um homem abençoado por Deus. Ele era um exemplo de vida para muitas pessoas. Nem por isso, né? Nem por isso ele deixou de sofrer, deixou de chorar. Mas a vitória dele veio. E da mesma forma a tua vitória vai vir. No nome de Jesus. Então adora a Deus, descansa o teu coração. Porque a bênção do Senhor vai chegar sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Isso aqui foi o que Deus colocou no meu coração. Amém? Talvez não seja o que você queria ouvir, mas foi o que Deus mandou eu falar. E Jesus quer dar paz para você. Sabe que Jesus te ama e você é especial para Ele. Deus vai fazer o impossível para você. Deus, Ele faz o impossível. Começa a colocar a tua fé em ação agora e buscar Ele, adorar Ele. Porque vai acontecer o milagre. Jó recebeu tudo de volta que ele perdeu. Ele perdeu 10 filhas. A palavra de Deus fala que as filhas que Deus deu para Jó foi as mais bonitas do Oriente, da face da terra. Não tinha nenhuma mais bonita do que elas.
Então, o que Deus vai fazer para você é tremendo, é perfeito, é extraordinário. Melhor do que você tinha antes, Deus vai te conceder. Então não reclama não, adora a Deus, que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus vai acontecer. Esse é só um processo, um momento só, e isso vai acabar e vai vir bênção aí, amém? Vou estar orando aqui, agradecendo a Deus, e Deus abençoe cada um de vocês que está me ouvindo, meu celular aqui está escorregando. Deus abençoe cada um de vocês aí, amém? Em nome de Jesus Cristo. E eu vim fazer aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, orei quase o dia inteiro, eu fico me preparando, buscando o Senhor, porque eu não quero falar nada de mim mesmo, eu não quero falar assim, eu vou escolher essa palavra e vou levar essa, não, eu fico buscando ali uma direção de Deus, uma palavra que Deus me dá, que Ele revela aquela palavra certa, que aquela que vem de Deus, ela impacta o nosso coração, ela acerta o alvo. Amém? Que Deus abençoe vocês, espero que Deus tenha falado com vocês, amém? Talvez vocês que entrou aqui agora, lá no YouTube, o meu vídeo vai estar completo. Talvez aqui no Facebook vai estar só o Reels, né? Não fica o vídeo completo. Mas lá no YouTube fica. Cirlei Maria Silva, é só você entrar lá que vai estar lá. Aproveita e já assina o meu canal. Amém? Então, Deus abençoe, eu vou estar aqui orando, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça agora por cada vida, por cada pessoa que se encontra aqui presente. Que o Teu Espírito Santo venha impactar essas vidas, repreenda toda amargura, toda tristeza. Pai, todo desespero, toda aflição de espírito, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua glória, o Teu poder. Acampa Teus anjos ao redor dessas pessoas, Senhor. Faz o milagre, faz o sobrenatural. Que toda obra contrária, toda força contrária está repreendida em nome de Jesus Cristo. Visita o leito, a cama que essas pessoas dormem agora, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Acrescenta fé, acrescenta paz, acrescenta alegria, acrescenta saúde, Pai. Manifesta o Teu poder agora, Senhor. Dá entendimento e conhecimento para essas pessoas. Dá a visão, Senhor, que elas precisam para entender, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o que está acontecendo, Pai. Dá, Senhor, o livramento. Quando elas estiverem em casa, quando elas saírem para trabalhar, quando estiver dormindo, acampa seus anjos ao redor dessas pessoas, ó Pai. E eu te peço, em nome de Jesus, que livre do mal. Abençoa, meu Pai, dá livramento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que tudo aconteça para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. E se Deus quiser, domingo nós vamos estar aqui de volta, talvez sábado. Amém? Que Deus abençoe vocês muito. Nós vamos estar aqui fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Que Deus abençoe. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Talvez você que entrou aqui agora e eu já estou encerrando a live. Mas como eu falei aqui, entra lá no meu YouTube que vocês vão ver o vídeo completo. Amém? Coloca lá Cirlei Maria Silva. Amém? E Deus abençoe. Que vai dar tudo certo para vocês, amém? Vai dar tudo certo, Deus está mandando falar aqui, vai dar tudo certo. Não vai dar, já deu tudo certo. Vai entrar lá e vai ver o meu vídeo completo, amém? Deus abençoe, fica com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Nice Freire, Cláudia, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, é o que eu estou podendo ver aqui agora, amém? Glória a Deus.